Queridas, abram suas Bíblias comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, nós vamos ler do versículo 16 até o versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor: E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos, os epicureus e os estoicos, contendiam com eles. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? Em algumas outras versões vai estar escrito tagarela. Tem alguma versão escrito tagarela aí? Amém. Tagarela. E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que você fala? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer ou de ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões, homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Por quê? Passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar ao que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois que vocês honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo aquilo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como necessitando de alguma coisa. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já de antes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram: pois somos também geração sua. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, a prata, a pedra, esculpida por algum artifício e imaginação dos homens? Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo o lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros diziam: acerca disso nós conversaremos uma outra vez. Assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens, a ele creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Amém? Amém. Texto um pouco mais extenso, mas um texto conhecido. Queridos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito por Lucas, tá? Lucas, ele é um médico. Ele é um cara que ele andou com o apóstolo Paulo, principalmente nas viagens missionárias. Então, ele cuidou de Paulo em algumas situações, e ele escrevia tudo aquilo que o apóstolo Paulo pedia que ele escrevesse. Então Lucas era uma pessoa muito útil. Então, se nós lermos Atos dos Apóstolos, na sua Bíblia pode estar escrito Atos ou Atos dos Apóstolos,
Eu acho que nós podemos chamar de os atos do Espírito Santo, os atos de Jesus, os atos de Jesus através dos discípulos. Mas quando o livro diz Atos dos Apóstolos, está querendo dizer de atos que aconteceram com os apóstolos, mas não necessariamente que os atos eram dos apóstolos. Porque o livro de Atos, ele é uma transição que acontece entre o Antigo Testamento, ali o judaísmo ele começa a deixar de ser seguido e começa a se chegar à era da igreja. Por isso que em cima do livro de Atos, nós não podemos pegar o livro de Atos e fazer doutrinas definitivas sem que elas estejam apoiadas nos outros livros da Bíblia, porque é um livro de transição. O judaísmo imperava, era o judaísmo a religião oficial. Depois Jesus ele vem, ele cumpre as leis de Moisés, a Torá, ele é o sacrifício perfeito, ele morre imolado no lugar do Cordeiro perfeito agora, onde não precisa mais uma vez por ano ser santificado, entrar no Santo dos Santos, aspergir sangue animal, porque agora o sacrifício perfeito entra pelo templo e ele como sacrifício perfeito se doa pelas nossas vidas. Agora o Antigo Testamento, as leis cerimoniais, as leis de culto, das cerimônias que matavam-se animais para a purificação do templo, isso não acontece mais. A lei moral ainda está dentro do nosso coração e nós devemos seguir, mas as leis cerimoniais, as leis ritualísticas, as leis de vestimentas, elas não estão mais implícitas a nós, porque agora nós vivemos uma nova lei por um vivo e novo caminho, através da cruz de Cristo, através daquele sangue que nos purificou a nossa vida. Amém? Então o livro de Atos ele faz essa transição. E aqui o apóstolo Paulo está falando, o Lucas está relatando que Lucas escreveu, mas foram os atos que principalmente Paulo acontecia ali, as suas viagens missionárias. E aqui ele relata como foi o evangelho ministrado em Atenas. Olha que coisa linda que aconteceu aqui. Então, Atenas era uma cidade extremamente idólatra. E nós sabemos, nós estamos expondo aqui esse segundo semestre na escola bíblica. Finalizamos hoje Filemon, é isso? Não é isso, Eliezer? Amém? Finalizamos a última carta do apóstolo Paulo hoje na escola bíblica. E nós vemos que onde há idolatria, há um afastamento de Cristo. Onde há idolatria, há imoralidade, há perversão. Onde há idolatria, principalmente a idolatria, há um afastamento muito severo do que é a palavra de Deus. Existe um afastamento significativo do evangelho quando um povo é extremamente idólatra. E os atenienses, o povo que vivia em Atenas, eles eram extremamente idólatras. Estou lendo o livro do Hernandes Dias Lopes que fala sobre esse tema. E ele relata no livro que os povos atenienses, eles saíam com uma lanterna ao meio-dia, como uma questão de sarro, né? Sendo sarrista, com uma lanterna procurando algo. E quando alguém perguntava, o que vocês estão procurando? Eles diziam, homens, porque aqui em Atenas eu só consigo achar deuses. Eles tinham cerca de 30.000 estátuas levantadas para qualquer tipo de Deus. Preciso de fertilização, eu quero ser pai, eu quero ser mãe. Então tinha um Deus que você podia ir lá e adorar esse Deus para que fosse fértil. Eu preciso de dinheiro, então tinha um Deus que você fosse lá e ofertava e sacrificava para você poder ter dinheiro. O Deus da chuva, nós precisamos de chuva. Então tinha o Deus da chuva, o Deus do vento, o Deus da água, o Deus dos animais. De tudo que se pudesse imaginar, tinha-se um Deus. Esse é o cenário em que o apóstolo Paulo, ele chega na cidade de Atenas, quando ele vai pregar. O Espírito Santo, ele conduz o apóstolo Paulo a ministrar dentro desse cenário, queridos, extremamente idólatras, com vários deuses, com deuses para tudo quanto é tipo de dor. Está com dor no dedo? É do pé? Tem um Deus. É da mão? Já é setor de outro Deus.
Então é um departamento totalmente dividido, onde todas as situações da vida têm um Deus diferente a qual você vai precisar rogar. Esse era o cenário que o apóstolo Paulo chega e começa a fazer a propagação do evangelho através do Espírito Santo que o conduziu para lá. Então aqui está sendo relatada a segunda viagem do apóstolo Paulo, a segunda viagem missionária. O apóstolo Paulo, aqui no capítulo 16, lá no versículo 11, ele está em Filipos. Ele sai de Filipos, pregando o evangelho, ele passa pela Tessalônica, depois ele chega em Bereia, os crentes bereanos, e é ali onde o apóstolo Paulo elogia o povo da Bereia, onde ele diz assim, lá no capítulo 17 ainda, um pouco mais atrás, no versículo 11, ele diz assim: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, onde eu acabei de passar. Porque de bom grado receberam a palavra, e eles examinavam a cada dia nas escrituras, se as coisas que eu dissera eram realmente assim. Então Paulo dá, e eu não estou falando do Daniel, de mim, eu não estou falando dos pregadores atuais, eu estou falando do apóstolo Paulo, ministrando o evangelho, e a igreja de Bereia aqui, ó. Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. A cada dia. E aí o apóstolo Paulo fala: esse povo era um povo mais nobre, porque com tudo aquilo que eu falava, eles examinavam para ver se era verdade, eles examinavam para saber se era realmente assim. Então ele sai de Tessalônica, passa em Bereia, até que ele chegava em Atenas. Queridos, Atenas era o berço do pensamento humano. Ali era a casa de Sócrates, Platão, Aristóteles. Era o coração da filosofia, da arte, da retórica e da religião politeísta. Tudo aquilo que são deuses estava dentro daquilo. Então, quer saber de como pessoas falam bem, de como você vai ser convencido a fazer alguma coisa? Quer um sermão motivacional? Vai para Atenas, dentro desse contexto. Dentro desse contexto, onde todos os pais da filosofia ministravam nessa cidade, o apóstolo Paulo chega. E aí ele faz um rebuliço, né? Porque é o apóstolo Paulo. A gente já leu como é que finaliza, mas nós vamos esmiuçar todos os passos do apóstolo Paulo. Amém? Queridos, quando nós começamos a leitura, a Bíblia já diz que o apóstolo Paulo, ele se comovia dentro de si mesmo, quando ele chega naquela cidade, e ele começa a olhar aquilo que estava acontecendo, ele vê, esse povo é um povo que eles estão atolados na idolatria. E ele ia se comovendo. E a Bíblia diz, quando nós começamos lá no versículo 16, que enquanto Paulo os esperava em Atenas. Paulo estava esperando quem em Atenas? Porque o texto começa dizendo, enquanto Paulo os esperava em Atenas. O Paulo estava esperando ali Timóteo e Silas, que ficaram em Tessalônica. Paulo pede principalmente para que o Timóteo vá lá fortificar os irmãos de Tessalônica. Jovem pastor Timóteo. Eles têm discussões por conta do evangelho em Tessalônica, e depois ele vai para Bereia. Eles ainda não saem de Tessalônica para encontrar Paulo em Bereia, e Paulo já desce para Atenas, e ele está ali em Atenas esperando. Ele está ali, eu estou esperando esses meninos chegarem, para a gente continuar nossa viagem. Mas ele se comovia, e ele estava ali inquieto, porque ele olhava para todo mundo e dizia, esse povo é muito idólatra. E nós vamos ler o texto que eu estou falando daqui a pouco. Havia templos por toda parte. Entre os altares que ali estava erigido, entre cada altar que estava erigido ali, tinha-se um altar que foi anunciado ao Deus desconhecido. De tão supersticiosos que eles eram, tinha tantos deuses que eles pensaram, talvez tem algum Deus que nós não conheçamos, então nós vamos levantar um altar a esse Deus, para que a gente não o desonre sem saber, porque nós somos os filósofos, nós somos os sábios, nós somos quem ditamos a história para todo mundo,
Então nós não podemos ser ignorantes acerca dessas coisas. Vamos erguer um altar ao Deus desconhecido. E se o Deus é desconhecido, não somos nós quem vamos ousar dar um nome a esse Deus. Então erga o altar a esse Deus desconhecido, e assim nós também conseguiremos honrar a um Deus que nós não conhecemos, caso esse Deus exista. Paul Washer, um grande pastor e evangelista que gastou a sua vida ministrando para povos indígenas, ministrando fora do seu país, ele diz que os domingos é o dia mundial da idolatria, porque o povo se reúne dentro de uma igreja para cultuar um Deus que ele não conhece. Vários povos se reúnem dentro de uma igreja e eles cultuam um Deus que sequer é pessoal, um Deus que sequer é conhecido da pessoa que está sentada e ouvindo dele. Vocês já ouviram falar de Jesus cultural? De Deus cultural? Um Deus cultural, um Jesus cultural é um Deus que você pode falar com qualquer pessoa que tem uma vida promíscua. Faz esse teste durante a semana. Sabe? Vai lá no futebol de quarta-feira quarta-feira tem culto, então não tem futebol. Amém? Amém. Quinta-feira tem futebol. Então, quinta-feira, vai lá no futebol e conversa com qualquer pessoa que você sabe, lá do grupo, do seu trabalho, enfim, vizinhos próximos, e conversa com eles sobre Deus. Qualquer coisa, não precisa se aprofundar. E aí, essa pessoa, ela vai começar a te dizer de Deus. Não, porque Deus é bom, porque Deus ele é maravilhoso, o estado de ser de Deus é cultural, é popularmente bom. Você não vê jogador de futebol todo tatuado. Eu posto todas as coisas daquele que me fortalece. O jogador de futebol, ele faz o gol e sai dando glória a Deus, mas tem uma vida de promiscuidade. Ele é um adúltero, ele não honra a sua mulher, ele não honra os seus filhos, a sua casa. Ele não tem princípios do Deus que ele serve, mas quando ele faz o gol, a honra e a glória é do Senhor Jesus. Porque é culturalmente bonito ser crente hoje. Porque é gostoso você olhar um cara e falar assim, pegar uma pessoa e falar, que pessoa agradável, é crente, fala de Jesus, fala, nossa, que bênção que é ter você aqui. Isso é legal, é bom ter perto da gente. Mas o Deus das Escrituras, ele acaba sendo desconhecido se nós não vivemos para esse Deus e entregamos não só a nossa vida para Ele, como Ele sendo o nosso Senhor, não só como sendo Senhor, mas também como sendo Salvador. Mas não só sendo Salvador, mas também como sendo Senhor da nossa vida. E sendo Senhor, nós estamos dizendo de Ele ser dono de tudo, de entregar, de nos relacionarmos junto com o nosso Senhor. Olha a história que aconteceu para ter um altar escrito ao Deus desconhecido. Queridos, você quer saber se uma pessoa realmente conhece a Jesus? Você quer saber se uma pessoa realmente tem relacionamento com Jesus? Me veio à memória agora, há uns 10 anos atrás, eu conversava com um amigo na empresa que eu trabalhava, e eu perguntava para ele veio do Nordeste, veio para trabalhar porque a família passava por extremas dificuldades. A mãezinha dele no Nordeste trabalhava muito lá também para se sustentar com vários irmãos, e ele veio para cá novo. O menino devia ter uns 18 anos, já estava aqui sozinho, trabalhando, sem família, para conseguir mandar dinheiro para a mãe que estava lá. E eu falei para ele, cara, e tudo que ele falava, ele envolvia Jesus, ele falava de Deus. Eu falava, cara, você conhece Jesus? Ele falou, vou na igreja, assim, vez ou outra, tal. E eu, com muito amor no meu coração por aquele cara, eu falei assim, cara, você ama a Jesus? Ele ama. E diversas vezes eu perguntei para ele, cara, você ama Jesus? Porque eu via que ele tinha umas posturas que não condizia com aquilo que ele falava para mim. E certa vez eu tive um estalo. E eu falei, cara, você ama sua mãe? E ele me disse, nossa, chamava de manhinha. Eu falei, manhinha é maravilhosa, e manhã faz cuscuz. E ele falava com esse dialeto, e me deixava tão apaixonado pela mãe dele. E eu dizia para ele, você ama mesmo a sua mãe? E ele dizia sim. Eu falei, então me conta um pouco sobre a sua mãe. E o olho dele enchia de lágrima. E ele dizia, olha, Dani,
Minha mãe acordava cedo, preparava o cuscuz, ele fazia tapioca e deixava para os meus irmãos, e ela ia fazer faxina, e ela voltava, e ela cuidava da gente, dava tempo de voltar para fazer um lanchinho para poder ir para a escola, e ela carpinava, ela ia para a roça, e ela voltava, e eu ia me apaixonando pela mãe dele. Eu ia vendo o amor com que ele falava da mãe dele, as lágrimas nos olhos, a emoção de falar da mãe dele, e aquilo ia comovendo o meu coração. Aquilo ia olhando para ele, eu dizia: cara, de fato, esse cara ama a mãe dele. De fato, esse cara, ele é apaixonado pela mãe dele. Depois que ele terminou de falar da mãe dele, eu falei assim: agora, você ama Jesus? Ele falou: eu amo. Eu falei: então me conta um pouco de Jesus. Aí, meu irmão, aí é onde a garganta trava. Aí você fala: não, ele é bom, né? Ele é bom, ele, nos salvou, né? Ele, então, Deus é bom, né, Daniel? E não consegue sair, porque quem você ama, você se relaciona, meu irmão. Quem você tem proximidade, você conhece. Você conhece a sua mãe, você conhece o seu pai, você conhece o seu cônjuge, os seus filhos. Quem você se relaciona diariamente, você sabe dizer as características de como essa pessoa é. Eu sei descrever para vocês ponto a ponto dos meus filhos, do que eu faço que eles gostam, do que eu faço que eles não gostam. Como eu olho para os meus filhos, eles sabem que eles estão sendo repreendidos pelo olhar. O sorriso que eu dou para ele, a Mari já fala assim: pai, esse sorriso aí eu já sei. Eu falei: então porque nós nos relacionamos, porque eu convivo, porque eu falo todos os dias, porque eu vejo todos os dias. A minha esposa, se eu colocar uma roupa e ela olhar para mim, eu já falo: vê lá qual roupa que eu tenho que usar. Porque eu já sei a desaprovação dela. Eu já sei o que ela gostaria. Eu já sei o que ela não gostaria, porque nós nos relacionamos. Então, é sempre isso. Você acha que alguém... E é culturalmente muito bonito você ver isso. Na rua, todo mundo vai falar de Deus para você. Todo mundo. O cara vai estar preparando uma traição, um adultério, e dizendo: nossa, graças a Deus o dinheiro caiu na conta. Agradecendo a Deus porque ele vai ter condições de financiar aquilo que ele está fazendo. Porque o Jesus cultural está na boca de todo mundo. Mas vê bem para ver se está no coração. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ele está sendo chamado por Deus. Nem todos aqueles que dizem Senhor, no seu nome eu profetizei, no seu nome nós curamos, fizemos milagres, eles vão entrar no reino do Senhor. Queridos, existe uma diferença entre você que cultua a Deus e conhece e se relaciona com o Senhor, e você que está aqui essa manhã adorando a um Deus desconhecido, a um Deus que você não tem relacionamento, a um Deus que você não conhece intimamente, a um Deus que saiba que te conhece. Cada ponto da sua vida Ele conhece. Cada dificuldade que você já passou, Ele conhece de perto. Mas talvez você seja desconhecido. Talvez você não o conheça. Talvez você tenha dificuldade de olhar e dizer: cara, esse é o Deus, porque Ele ama, porque Ele morreu numa cruz, porque Ele está descrito nas escrituras de Gênesis, Apocalipse, porque Ele começa todas as coisas, Ele sustenta para que todas as coisas aconteçam ao intermédio dEle, e Ele é o amém, Ele é o ponto final de todas as coisas. O Deus desconhecido é o Deus que nós vos anunciamos essa manhã. Aleluia! Queridos, não deixa que o Deus das Escrituras, que o nosso Senhor seja um Deus desconhecido na sua casa. Homens, mulheres, por vocês as Escrituras têm que ser abertas nas suas casas. Homens, por vocês tem que ser ensinadas as Escrituras na sua casa. Homens, vocês precisam orar na sua casa. Vocês precisam prevalecer contra a tentação pelo poder do Espírito. E isso só prevalece, só vence quem conhece o Senhor. O Deus desconhecido não pode ser um altar dentro da sua casa. Sabe, queridos, você não pode chegar e você ouvir alguém falar alguma coisa de Deus e você dizer: bom, talvez eu realmente vou lá fazer
essa campanha, porque talvez é a campanha que está faltando. Talvez não esteja certo isso, talvez seja isso aqui mesmo. E você não conseguir entender que se você não conhecer o Senhor, de se relacionar com Ele, eu não estou falando de você conhecer de Gênesis Apocalipse não. Não é isso não, querido. É relacionamento, é oração, é andar junto, é andar, caminhar junto com Cristo. Sabe, irmãos, esses dias eu tomei um tapa na cara muito grande dos meus filhos, um tempo atrás já. Eu falava assim, eu lia ali, nós estávamos lendo os evangelhos, eu falei: filha, aqui Jesus andava com os discípulos, aqui Jesus caminhava com os discípulos, e aqui, imagina o que é Jesus andar com você. Aí a Mari virou para mim e falou assim: pai, mas o senhor não fala que Jesus caminha com a gente hoje? Aí eu falei assim: é, né, filha? Será que a gente crê mesmo? É claro que eu estava querendo dizer de um Jesus encarnado, e ela se referiu a Cristo, que eu sempre falei para ela: filha, Ele está conosco todos os dias, Ele está dentro do nosso coração. Mas não foi uma lapada? Porque ela falou: pai, mas Ele também caminha com a gente agora. Os feitos que aconteceram aqui, que Jesus andava e caminhava e trabalhava e curava e ajudava as pessoas, também acontece com a gente hoje. Mas muito mais precioso, porque agora em tesouros de barro que somos nós temos um tesouro que é o Espírito Santo de Deus, feito em vasos que podem ser quebrados, mas se o homem cair 7 vezes das 7, o Senhor o levantará, para a glória do nome de Jesus. Queridos, esse templo erguido ao Deus desconhecido, olha a história, uma peste, como se fosse uma Covid, uma pandemia, toma conta da região ali de Atenas. Antes de terem esse altar ao Deus desconhecido, como ele surgiu em Atenas. E aí, um sábio chamado Epimênides, ele é chamado porque ele é um filósofo, uma pessoa muito sábia, e ele é chamado para poder falar sobre o que está acontecendo, porque nós servimos a todos os deuses, talvez nós estamos desagradando algum Deus, e Ele está castigando o nosso povo, porque o nosso povo está morrendo. Eles começam a adoecer e morrem, e a gente não sabe o que fazer com eles. Então provavelmente existe um Deus que está bravo, um Deus que está nervoso com as nossas atitudes. Então o sábio, ele fala: vamos fazer o seguinte, separa aí algumas ovelhas, tira algumas ovelhas de dentro das outras, e deixem elas 3, 4 dias separadas, sem comer e sem beber. Separa elas aqui e deixa aí, pode deixar umas 30, 40, deixa aí. E foi assim, foi feito. Ele falou: e agora, o que eu faço? Agora, daqui a 3 dias eu volto para falar com você. E aí esse sábio volta em 3 dias e falou: pronto, agora pega o pasto mais verdejante que vocês têm, o mais verdejantes. Nós vamos soltar essas ovelhas para que elas pastem, para que elas comem. Elas estão com fome. É normal, é comum que elas comam. Mas o que nós vamos fazer? Ao invés de soltá-las sem dizer nada, nós vamos fazer uma oração a um Deus desconhecido. Nós vamos orar e dizer assim: ao Deus desconhecido, se o Senhor está bravo com a gente por alguma situação, por isso está nos mandando essa doença, por isso tem nos acometido esse mal, nos dê um sinal. Então nós vamos soltar as ovelhas, e que essas ovelhas elas não comam, que elas deitem e descansem olhando para o céu. E aí nós vamos saber que nós estamos desagradando algum Deus. E quando eles soltam, algumas ovelhas vão comer, vão pastar, porque estão com fome. Outras, em alguns pontos, eles deitam e olham para o céu. Aquilo, fisiologicamente falando, 3, 4 dias trancados com fome, o animal sairia para comer faminto. Mas algumas pararam e olharam para o céu. E as que pararam e olharam para o céu, eles olharam e disseram: pronto, chamem os construtores de templo, porque aqui tem que ser erigido um altar ao Deus desconhecido. Todos os lugares que as ovelhas pararam e olharam para o céu, vocês vão erguer um templo ao Deus desconhecido. E essa é a história do Deus desconhecido. Então eles levantam esse templo ao Deus desconhecido. Paulo, 400 anos depois que isso acontece em Atenas, ele chega, ele vê uma oportunidade, ele fala: todo mundo idólatra, não tem ninguém adorando o Senhor aqui. E aí ele vê os altares que eles tinham, todos colocados à sua frente, e ele olha e ele diz: aquele Deus desconhecido
Aqueles que vocês não fazem noção quem que é. Eu vim anunciar ele. Aleluia! Deus prepara um caminho 400 anos antes, numa cidade totalmente idólatra, num caminho onde que ninguém imaginaria que alguém se converteria. Deus prepara um ambiente para que o apóstolo Paulo possa chegar e o evangelho possa entrar naquele lugar. Queridos, o poder de Deus através do evangelho é inimaginável. Você não sabe quanto de poder que Deus empregou para poder salvar a sua vida e te trazer aqui essa manhã. O poder de Deus, você não sabe quantas coisas aconteceu que a gente nem sabe, que a gente nem imagina, que precisou acontecer para que você esteja aqui. Quanto de poder Deus já não empregou para poder salvar a tua vida. Deus é bom, meu irmão. Deus é bom, meu irmão. E Deus busca as suas ovelhas, amém? Aleluia. Então, imagina só, tudo isso aconteceu para ter um altar desconhecido. E é nesse contexto de profunda religiosidade e ignorância espiritual que o apóstolo Paulo é convidado para falar no Areópago, tá? Num conselho, o Areópago naquela época já era um conselho, 400 anos depois, quando o altar ao Deus desconhecido é erigido, entra o conselho mais respeitado da cidade, onde eles discutiam filosofia, a ética e ali a religião. Ali estavam os epicureus pregavam pregavam o prazer momentâneo, comemos e bebemos que amanhã morreremos e vida após a morte não existe. Os estoicos, que eles valorizavam a razão e a virtude humana como um caminho para eles serem felizes. E aí nós entramos no texto, versículo 16. Versículo 16. Então, Paulo, esse todo é o contexto, irmão, para nós entendermos a mensagem do apóstolo Paulo. Então, enquanto Paulo esperava os discípulos dele, os irmãos que estavam junto com eles, chegar em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Versículo 17. De sorte que ele disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com aqueles que se apresentavam. Queridos, aqui, o apóstolo Paulo, por ser judeu, pregava na sinagoga, onde era a reunião dos judeus. Depois que ele pregava na sinagoga, ele ia para as praças. Só que a praça, quando nós falamos de praça, a nossa cultura vai pensar que é um lugar que tem banco, talvez um parquinho para as crianças e um gramadinho para o pessoal ficar. Não era isso. As praças que o apóstolo Paulo está dizendo era um lugar de debate político. Eles iam ali para debater as principais ideias que eles tinham. Então, o apóstolo Paulo, ele chega e ele começava a discutir. Ele disputava nas praças com aqueles que se apresentavam. E aí eles diziam o quê? Versículo 18. Alguns dos filósofos, os epicureus, os estoicos, contendiam. Eles entravam em discussão com ele e diziam: o que você quer dizer, seu paroleiro? O seu tagarela? Só que, a palavra tagarela do grego aqui é um tipo de ofensa para aquela linguagem culta. O termo grego é spermoslogos, que quer dizer seu passarinho de esgoto que está pegando semente que nem sua é. Você está aí lá pegando os restos que é dos outros para poder trazer e plantar em outros lugares. Você não tem criatividade para montar uma ideia que é sua e está trazendo uma outra ideia de um tal de Jesus e falando de ressurreição? O que você prega não é nem sobre você. Olha só o que eles estavam falando sobre o Paulo. O que você está pregando, Paulo, não é sobre ti. Não é uma ideia que você organizou. Não é uma ideia que você montou e falou como um pensador, como Sócrates. Como os epicureus falavam, através da razão. Cada um tinha uma tese muito boa. E a Bíblia diz que eles não cuidavam de outras coisas, a não ser ouvir essas mensagens e também falar essas mensagens. Então o povo estava ali atento ao que todos estavam dizendo. E aí ele chega e Paulo começa a dizer e pregar sobre uma ideia que não é própria. E isso é a prova que nós pregamos o Evangelho. Isso é prova que o Evangelho pregado por Paulo não é o Evangelho do homem.
Porque ainda assim, em discussões seculares, o apóstolo Paulo não é levado a dizer que essa palavra, essa ideia era dele, mas aquilo vinha de Deus, aquilo é independente, não era assunto do apóstolo Paulo. Paulo pregava Jesus e a ressurreição, como diz no versículo 18. E outros, parece que é um pregador de deuses estranhos. Para um ateniense dizer Deus estranho, eles tinham mais de 30 mil deuses ao seu dispor. Como assim deuses estranhos? Porque eles lhe anunciavam Jesus e a ressurreição. Então, no versículo 19, eles dizem: tomando, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que você está falando, Paulo? É uma nova doutrina, Jesus e a ressurreição. O evangelho ainda não tinha chegado a esse povo. Versículo 20: pois estas coisas estranhas nos trazem aos ouvidos, queremos, pois, saber o que é isso. Olha lá no versículo 21, pois os atenienses, estrangeiros e residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer ou ouvir alguma novidade. E aí sim, quando o apóstolo Paulo ele chega no meio do Areópago, no lugar de destaque que ele precisava estar, lá na praça, ele vai falando: realmente Jesus, a ressurreição, tal. Quando ele ganha notoriedade, ele fala: não, peraí, isso que você está falando é de um Deus novo, e se é um Deus novo, nós precisamos passar para quem decide todas as coisas lá em cima, lá no Areópago. Bora lá falar isso aí, você tem coragem de falar isso lá? Apóstolo Paulo: bom, vamos lá. E aí quando ele se levanta, no versículo 22 ele diz: estando Paulo no meio do Areópago, ele se levanta e diz: homens atenienses, em tudo eu vejo que vocês são um tanto supersticiosos. Olha a leveza desse homem. Ele não chega dizendo: ó, seus idólatras, seus caídos, afastados de Deus. Ele chega e fala: olha, eu vejo que vocês são supersticiosos, né? Sei que vocês gostam desse negócio de religião. E o apóstolo Paulo, ele não constrói um muro na sua pregação, mas ele constrói uma ponte por cima dos deuses dele. Ele fala: vocês são supersticiosos. Ele vai usando uma técnica para poder ganhar o coração dessas pessoas. E aí ele explica o porquê que ele diz que eles são supersticiosos. No versículo 23 ele diz: porque passando eu e vendo os vossos santuários, os tantos santuários que vocês têm, eu passando, eu não sou só um visitante, eu não sou só um turista aqui em Atenas, eu estou passando, estou observando o que vocês estão fazendo. Então, passando e vendo os vossos santuários, eu achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. E esse, pois, que vocês honram, não conhecendo, é o Deus que eu venho anunciar. Ah, que homem de coragem, meus irmãos. Que homem de coragem. Falou: vocês adoram um Deus que vocês nem conhecem. Vocês não são um íntimo. Vocês não têm cheiro de pastor e ovelha. Esse Deus desconhecido é um Deus que eu quero falar para vocês essa noite, ou amanhã, não sei que horário que ele estava pregando lá. O Deus, e aí ele começa o repertório dele. Ele começa a pregação expositiva do apóstolo Paulo. E ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Nessa palavra o apóstolo Paulo está dizendo: meu Deus, esse desconhecido, ele é maior do que todos os 30 mil deuses que vocês têm aqui. Acabou para vocês. Ele fez todas as coisas. Vocês querem falar de alguma coisa da terra, a fertilidade da terra? Vocês vão adorar um Deus. Vocês querem falar sobre a chuva? Vocês vão falar de outro. Vocês querem que os animais se reproduzam? Vocês vão falar com outro. Vocês querem fertilidade humana, homem com mulher? Vocês vão falar com outro Deus. Vocês querem dinheiro? Vocês vão falar com outro Deus. Eu estou falando de um Deus que fez tudo. Eu estou falando de um Deus que é maior do que todas as coisas. Na primeira tese do apóstolo Paulo ele fala: o Deus que fez o mundo. Está vendo tudo que existe? Esse Deus desconhecido que vocês adoram, que eu estou falando dele para vocês. Ele fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra.
Ele não habita em templos, isso que vocês fizeram, feitas por mãos de homens. Parênteses aqui na palavra, prometo que eu vou correr. Aqui, quando o apóstolo Paulo fala, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, o apóstolo Paulo provavelmente está usando a pregação de Estevão, lá em Atos dos Apóstolos capítulo 7. Esse Paulo, que em Atos dos Apóstolos capítulo 7, ele nem era o Paulo ainda, ele era Saulo. Ele perseguia cristãos e matava os cristãos. E Paulo foi quem orquestrou, quem ordenou e muito provavelmente assistiu o apedrejamento de Estevão. Atos dos Apóstolos capítulo 7, Lucas separa Atos 7 inteiro para falar só sobre o jovem Estevão, jovem de 14, 15, 16, 17, no máximo 20 anos de idade. Estevão, o primeiro mártir da igreja, o menino que foi levantado por Deus, que pregou o evangelho, que chegou diante dos malfeitores e anunciou o evangelho de Cristo. E essa frase do sermão do Atos 7 é a frase do sermão que o apóstolo Paulo usa aqui. E quando Estevão, ele começa a pregar de Moisés, e ele vai até Jesus Cristo, e ele vira para os romanos e diz: vocês mataram o nosso Senhor. E eles se indignam com isso, e aí começam a apedrejar Estevão. Estevão olha para o céu, vê o céu aberto, Cristo à destra de Deus, e com sangue de Estevão é cravado a morte do primeiro mártir da igreja. Um jovem cheio do Espírito Santo, pregou até a morte, e um apedrejamento, hein? Ser apedrejado até morrer não deve ser fácil, né? Mas pregando, olhando para o céu e vendo Cristo, o céu aberto diante dele. E essa frase que ele usa aqui, ele não habita em templo feito por mãos de homens, é uma frase do texto de Estevão. Então Paulo assistia como Saulo e perseguidor da igreja, o Estevão ser morto. Depois ele é comovido, muito provavelmente em Atos capítulo 7, que o Espírito Santo começa a trabalhar de uma forma mais poderosa em Saulo, mas depois ele sai e ele tem um encontro em Atos dos Apóstolos capítulo 9 com o Senhor, onde ele fica cego, ele vê uma luz, enfim, Deus tem um encontro ali com o apóstolo Paulo, e ele usa aqui em Atos 17 essa parte do texto de Estevão. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele estava dizendo: vocês criaram esses deuses com suas mãos, e vocês acham que esses deuses recebem o louvor que vocês dão a eles. Só que o meu Deus, ele não mora dentro dessas coisas. O meu Deus, ele mora dentro de nós. Nós somos o templo de Deus. Maior, João diz, maior é o Espírito que está em mim do que aquele que habita no mundo. Aleluia. Versículo 25: nem tão pouco ele é servido por mãos de homens, como quem que necessita de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Já larguei meu esboço aqui há muito tempo, sei nem onde eu parei. Vamos aqui no texto mesmo. E todas as coisas. Versículo 26: e de um só sangue ele fez a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já de antes ordenados e os limitantes da sua habitação, para que buscassem o Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos. Versículo 28, nos movemos e existimos, como também alguns dos votos poetas disseram, pois somos também geração sua. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, a prata ou a pedra esculpida por um artífice e imaginação dos homens. Ele está aqui dizendo: para com esse negócio de levantar altares com estátuas feitas de ouro, de prata, que algum homem foi lá e pensou como que é esse Deus e esculpiu ele, porque o nosso Deus, ele não se agrada disso. Tá? Nosso Deus, ele não está dentro dessas coisas. Mas Deus, até aqui o apóstolo Paulo usou também da filosofia, ele usou também do grande homem que ele era, a maior mente pensante que era daquela época. E aí diz o versículo 30, até aqui ele vai dizer assim: mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo o lugar que se arrependam. Aleluia!
é a palavra que o apóstolo Paulo leva para esse povo idólatra, esse povo que estava adorando falsos deuses. Ele diz: se arrependam desses seus pecados. Olha, o apóstolo Paulo, ele não teve medo de, no meio de um grupo de pessoas, que nós passamos isso, nossos jovens passam isso nas faculdades. Peraí, mas você é cristão? Vamos falar isso aqui na frente dele não, porque ele é crente. Não é isso? Eu falo isso mesmo, não fala mesmo não, porque eu sou crente, não gosto de ouvir essas coisas. Eu nem sei o que é que eles vão dizer, mas eu falo, não fala mesmo não. Só que às vezes nós nos acanhamos, às vezes nós começamos a ficar com medo de poder dizer: não, é isso mesmo. Semana retrasada, eu estava no trabalho e os meninos estavam dizendo que um era lá do centro de Umbanda, o outro falava que fazia consagração à ayahuasca e um monte de coisa, e tinha pastor, padre, entidades, um negócio muito sincrético ali. Ele falou: Dani, vamos com a gente? E eu falei assim: pô, cara, não dá não pra mim. E eu não queria dizer o porquê, né, pra não ser duro com eles. Aí eu falei assim: por quê? Eu falei: não vai dar não. Ele falou: mas por quê? Eu falei assim: cara, porque eu sou protestante. Eu falei: mas tem gente lá também. Às vezes você recebe ali, o cara quer fazer um descarrego com o pastor, ou uma bênção com o padre, era um negócio muito... E todo mundo olhando aquilo como positivo. Eu falei: Senhor, não tem como. A gente fica numa situação difícil, mas não tem como. Eu falei: gente, o meu Deus é exclusivista. Aleluia. O meu Deus, ele me quer exclusivamente, não tem sincretismo. Se o meu Deus é verdadeiro, todos esses outros que vocês falaram são obra da cabeça de vocês. Se o meu Deus é verdadeiro, todos os de vocês são falsos. Aí todos olham para mim e falam: um cara radical? Eu falei: é. Não, um cara radical. Não, é o dele que é o certo. Eu falei: é isso. Esse Deus que eu estou falando para vocês é o Deus que eu sirvo, e Ele me quer 100%. Não tem 10% para um, 10% para outro, um pezinho aqui. É 100%. Ele é exclusivista. Ele quer você, meu irmão, 100%. Não tem essa não. Não, mas espera aí, vamos lá. É só a mãe tá aqui, vai fazer uma adoração a um santo, a isso aqui. Ei, espera aí. Mãe, te amo, estou aqui com a senhora, mas na hora da sua adoração eu estou fora, porque eu sou exclusivo, eu sou pertencente exclusivamente do meu Senhor, e eu não posso dar as mãos a outros deuses, nem que seja para ficar bem com vocês. Amém? Prefiro ficar mal com vocês do que negar aquilo que o meu Deus pede para a gente fazer. Isso é o que o apóstolo Paulo faz. Ele entra no meio de todo mundo, tem uma filosofia. Fala: o cara vai vir aqui e vai bagunçar todo o nosso modelo de trabalho. E ele entra e fala: vocês todos precisam se arrepender. E é a mensagem que o apóstolo Paulo manda. Mas Deus, não tendo em conta o tempo que vocês são ignorantes, anuncia a todos os homens em todos os lugares que vocês se arrependam. Portanto, tem determinado um dia em que com justiça Ele vai julgar o mundo, por meio do homem em que Ele destinou. Aleluia. E disso deu certeza a todos, Ele ressuscitando dentre os mortos. Se arrependam, foi o que Ele disse: se arrependam, porque vai vir juízo. Se arrependam, porque Ele trará justiça. E nós temos certeza disso por quê? E Paulo vai dando os porquês. Porque Ele determinou isso através de Jesus, a quem Ele ressuscitou dos mortos. E aí ele fala desse Cristo. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, e eles não acreditavam na ressurreição. Primeiro porque eles acreditavam que a carne é uma matéria má. Então se a pessoa morre, ela sai daquilo que é má e só fica o que é bom, que é o espírito. Aí eles falam: pô, como é que depois eles vão ressuscitar e aí o corpo volta de novo? Negócio estranho. Então uns escarneceram, falaram: que cara maluco, meu, que doideira que esse cara está falando aqui. Uns escarneceram e outros diziam: acerca disso a gente conversa depois. Eu tenho status, eu não posso aceitar o Senhor Jesus assim. Estou anos aqui, aí você vem e me prega, eu tenho que largar tudo e seguir. Não, peraí, a gente conversa uma outra vez. E assim, versículo 33, Paulo saiu do meio deles. Mas tem o versículo 34: todavia, chegando alguns homens a ele,
creram. Eles creram. E aí a Bíblia dá o nome. Os quais foi Dionísio, o Areopagita, uma mulher do nome Damares, e com eles algumas outras pessoas. Queridos, entendam uma coisa. O Deus desconhecido que nós anunciamos, o Deus desconhecido que Ele é trazido para o meio do seu público, para o seu povo, aí fora, mesmo em meio a situações tão difíceis de conversão como era em Atenas, o Senhor ainda tem os seus lá dentro. E Ele envia Paulo para poder pregar. Dentro de todo esse cenário, desse contexto que eu dei para os irmãos, criou-se um altar, que dentro desse altar abriu-se a porta para que fosse pregado o Evangelho. O Evangelho de Jesus, ele não pode ser negligenciado. Ele tem que ser dito. E o Evangelho não é que você vem aqui que você vai receber bênçãos, não. É se arrepende. Corre e se arrepende. Queridos, se entregar a Jesus, chegar e saber que Deus recebeu, que Deus te ouviu, não é se você saiu daqui recebendo alguma coisa, não, que você não veio aqui para receber nada, você veio aqui para ofertar. Pode pegar todos os casos do Antigo Testamento, pega lá o caso de Jefté, de Elias e Eliseu. Senhor, me dá uma prova que o Senhor está comigo. É se o Senhor me dá alguma coisa que vem do céu? Não. Eu vou erigir um altar, e se o Senhor receber a minha oferta, eu sei que o Senhor está comigo. Aleluia, glória a Deus. Elias, eu vou fazer um altar, vou colocar água, vou fazer uma valeta, vou colocar água na valeta. Se o Senhor está comigo, responde com fogo nessa água. Jefté, Senhor, se o Senhor vai me levar a libertar o povo de Israel, espera aqui, que eu vou edificar um altar. Se o Senhor receber a minha adoração, eu sei que o Senhor está comigo. Não é se Deus vir aqui e dar a sua bênção, não, irmão. Não é se Deus vir aqui curar a sua casa, não, restaurar seu casamento. Isso aí é secundário. Mas é se você ofertar a sua vida e Ele receber, aí você sabe que Ele está com você. É se você ofertar e Ele receber. Porque nós fazemos apelo para aceitarem a Jesus, mas não se esquecendo que é Ele quem nos aceita, é Ele quem nos chama. Queridos, talvez o Deus seja desconhecido para você hoje. Talvez essa falta de relacionamento seja na sua vida hoje. Você passa culto, você toca, você canta, você prega, você cuida das crianças. Se prepara para trabalhar, viu? Se prepara para um novo tempo na sua vida. Se prepara para a unção, o Espírito Santo, o poder de Deus operar sobre as suas mãos. Mas talvez o seu Deus, talvez Deus para você seja desconhecido. Você tenha 20 anos de crente e Deus seja desconhecido para você. Queridos, sai daqui assim não. Sai daqui assim não, cara. Se entrega ao Senhor. Meu irmão, não deixa o Deus ser desconhecido dentro da sua casa. Não levanta lá na sua cabeceira de cama um altar ao Deus desconhecido e toda noite você fala: ah, Deus, eu pequei de novo, mas a carne é fraca, né? É essa a desculpa. Ah, Deus, mas... queridos, não deixa Deus ser desconhecido entre os seus filhos. Homens, orem pelas suas esposas. Vai dormir mais tarde que elas, orem por elas. Deixa seus filhos te pegarem debruçados nas Escrituras. Não deixa a chama das Escrituras se apagar na tua casa, cara. Mulher, ame a Jesus, ame a Jesus.
Ore pelo seu marido, ore pelos seus filhos. Levante altares na sua casa, não físicos, mas com a sua vida. Não a um Deus desconhecido, mas aquele Cristo que nos comprou naquela cruz. Se na sua vida Deus é desconhecido, se você ainda não o recebeu como Salvador e Senhor, porque Ele é Senhor, Ele governa. Daniel, mas eu trabalho para me sustentar, eu trabalho duro e o dinheiro que eu ganho é muito suado. Com uma só ordem os campos secam, e eu quero ver o que você compra com seu dinheiro para comer. Com uma só permissão de Deus, o nosso corpo definha e acaba. Eu quero ver o que você compra com seu dinheiro. Nós dependemos de Deus, meus irmãos. A nossa casa é lugar de dependência de Cristo, não de um Deus desconhecido, mas de um Deus que é conhecido pelo seu povo. Aleluia! Nós o conhecemos, nós o buscamos, nós o anelamos, nós esperamos por Ele. Se você não recebeu Jesus como Salvador, e você quer a oportunidade, não é que você está dando oportunidade para Deus, não. Esquece isso. Não é você que tem que aceitar o Senhor, não. Cristo te aceita. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependa. Se arrepende. Se você quer receber o Senhor, se você quer o Senhor fazendo morada, andando juntinho, amalgamado, vamos sofrer junto com o Senhor. Vem aqui, nós vamos orar com você. Se você quer receber Jesus como Salvador da sua vida, vem aqui à frente. Nós vamos louvar ao Senhor. Prometi para mim mesmo que não faria mais 2 apelos no culto. Era só para salvação. Mas queridos, o Espírito Santo me pede isso. Se Deus na sua vida, se você já recebeu o Senhor, mas Deus na sua vida é um Deus estranho, se Deus na sua vida é um Deus que você ouviu falar, que você ainda não conheceu, querido, não deixa passar isso não. Nós queremos orar com você. Nós queremos, em nome de Jesus, impor as nossas mãos sobre a sua cabeça, declarar em nome de Jesus que tudo aquilo que travou, tudo aquilo que você precisa romper, vai ser rompido para a glória de Deus. Meus irmãos, o Deus precisa ser conhecido na sua casa. Esse mesmo Cristo que com um olhar sublime, manso, olhou para Judas que o traía, chamou amigo. Olhou para Pedro que o negava, e depois de Pedro ter negado e saído, Jesus é morto, Ele é ressurreto, e a Bíblia diz que Ele vai até a praia. Um dia Ele chamou Pedro pela primeira vez na pesca maravilhosa, e Ele grita assim: filho! Aleluia! Filho! Pedro olha e eles têm aquele diálogo lá em João 21, dizendo: tu me amas, cuida das minhas ovelhas. Tu me ama, cuida dos meus filhos. Se você me ama, cuida do meu povo. Se você me ama, cuida da minha igreja. Se você me ama, cuida, Pedro, porque um dia o meu Espírito estará com você de tal maneira que até mesmo a sua morte glorificará a minha vida. Aleluia. Nós vamos louvar. Se você sente no seu espírito essa necessidade, vem aqui que nós queremos orar por você, em nome de Jesus.